once a silhouette of all you are. Now the vacancy inside my heart is Take the time you need to change and heal. Let me show you you were made to feel. Taking in the motion, you were moving like a pole. I was falling for you. We were falling into chords. You were waiting in the water, dancing through your karma. I was falling for you. We were falling into chords. I was taken in the motion. You were moving like a poet. I was falling for you. We were falling into chords. Falling and we're falling into chords. Falling and we're falling and we're falling in. Falling and we're falling in. Olá, boa tarde. Bem-vindas, bem-vindos. Que tal abrir o vídeo para a gente se reconhecer? Bem-vindas, prazer. Estivemos conversando por vários meios, então agora a gente está aqui. E aos poucos a gente vai se conhecer um pouquinho mais. Esperar só alguns minutinhos, porque tem algumas pessoas que estão entrando. Uns minutinhos, já deixando claro que 1h30 é insuficiente para essa temática. Então, por isso que eu vim compartilhando vários materiais, e pretendo ainda depois compartilhar o material que eu preparei para esse encontro, que eu não vou conseguir dar conta do que tem lá, mas eu montei uma lógica de começo, meio e fim, que depois, olhando, vocês vão poder absorver melhor. E como eu já venho estudando há muito tempo, há muitas décadas, então eu tenho bastante informação e eu tenho o maior prazer em compartilhar. E queria já agradecer também de vocês terem respondido o formulário, de termos seguido aí uma caminhada, né, de conhecimento mútuo, de identificação, agradecer a gentileza, a generosidade de vocês. Então, aqui é uma atividade do 9º seminário, né, de cultura de paz, educação, espiritualidade. Hoje é o 2º dia do seminário, e a gente está aqui com o Laboratório de Cultura de Paz, CNV. Eu estou aqui com o apoio da Sandra, que depois vai se apresentar. E eu sou Cida Medeiros, eu sou paulistana e vivo no Ceará há 9 anos. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês
e honrando também essa experiência maravilhosa do seminário, né, na sua 9ª edição, que até então era presencial, e esse ano muitas pessoas estão podendo ver a maravilha que é esse trabalho desenvolvido pela professora Kelma Matos, lá na FACED. E aí eu queria passar a palavra para a Sandra, que faz parte do grupo e está estudando na FACED, lá na UFC, e está me apoiando aqui, então eu queria que ela se apresentasse para a gente se conhecer um pouquinho. Oi, boa tarde a todas. Cida, você também faz parte do grupo, vocês estão afastada por motivos de trabalho, mas você também faz parte. Como a Cida falou, eu sou aluna de pedagogia da FACED, aluna da professora Kelma, eterna aluna dela, que me mostrou esse universo da cultura de paz, e que, desde que eu conheci, tem se abriu um mundo para mim. Eu posso dizer que venho aprendendo cada vez mais, a cada seminário, conhecendo pessoas diferentes, assim como a Cida, que traz os seus conhecimentos para cá, para enriquecer o seminário, participando de diversas oficinas, pela primeira vez com a Cida, e é isso, a gente buscando, e esse universo da cultura de paz, a professora Kelma é uma desbravadora, né, Cida? Que coloca isso de presente para a gente nesse período de pandemia, à distância, mesmo assim ela deu um jeito de trazer para a gente esse seminário, que é maravilhoso. Então, aproveitem e tudo vai ser aprendizado, né, Cida? E troca também. Sejam bem-vindas. Obrigada, Sandra. Nós vamos ter algumas oportunidades de trocarmos também, dependendo do tamanho do grupo, talvez não tenha alta conexão em termos de espaço de troca. Estou vendo a Valdereza aí com o cabelinho cortado, bem-vinda. Ao longo da pandemia, nós criamos um grupo virtual, então, religiosamente, todo sábado a gente estava praticando cultura de paz CNV, e a Valdereza fez parte do grupo, ainda o grupo está lá, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Então, bem-vindas. Eu, consciente do tempo, eu pediria assim, a colaboração de vocês para a gente seguir um roteirinho para que vocês possam aproveitar um pouco desses conhecimentos. Eu sei que algumas pessoas pode ser que já saibam muita coisa, tem algumas pessoas que falaram que são ou alunas ou tiveram muito contato com o professor Ney, lá de Ponta Grossa, ou por outros meios, né? Então a gente vai trocando saberes e conhecimentos. Mas antes de tudo, assim, pela linha do que eu venho estudando, né? Eu sou jornalista e fiz uma pós em teoria da comunicação, e o ano passado eu terminei uma pós em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional, que tem aqui no Brasil, e que ela tem uma parceria com a Universidade de Innsbruck, na Áustria, que tem a cátedra da Unesco de Estudos de Paz, e lá tem um mestrado de transformação de conflitos. Então, a minha abordagem ela é vivencial, porque não faz sentido eu adquirir esses conhecimentos para o outro, mas ele passa por mim, passa pelo meu corpo, passa pelo entendimento de como é que eu funciono como ser humano, e aí, então, eu tenho algumas pistas de como será que o outro deve funcionar, se é parecido, se é diferente. Então, essa é a linha. Então, para começar, eu queria ensinar uma respiração muito simples, ela chama 555, e depois a gente vai agregar um outro conhecimento a essa respiração, que são técnicas do pessoal que trabalha com ajuda humanitária, e eu trago para cá porque são técnicas simples e que podem ser feitas a qualquer momento que eu estiver me sentindo desconfortável, ou que alguém falou alguma coisa que não estava legal, ou que eu ouvi. Então, são técnicas simples, e que isso também é
o trabalho de produzir paz, né? Então, a respiração 555, olha a Marta chegando aí, bem-vinda, querida. Obrigada, Cida, um abraço, parabéns. Vamos que vamos. Então, a respiração 555, ela é muito simples, que é contar até 5, deixando o ar entrando pelo nariz, reter contando até 5 e soltar contando até 5 pelo nariz. Então, nós vamos fazer umas 3 respirações 555 para a gente chegar e sentir como é que eu estou chegando, cada uma no seu ritmo. Vamos fazer calmamente. Então, vamos lá. Entra contando até 5, segura o ar lá dentro, contando até 5, e depois solta pelo nariz, contando até 5. Tudo bem, Paula? Foi você que perguntou? Sim, joia. Então, vamos lá. Ok? Então, depois que você fez umas 3 respirações assim, então você permite que a sua respiração entre no seu estado natural e continue observando o seu corpo, sentindo a sua presença, enquanto a sua respiração volta ao seu estado natural, sem julgamento se é rápida ou não. Observe simplesmente o que é o seu estado natural na sua respiração. E aí, queria também que você investigasse qual que é a sua intenção para esse encontro. Pense um pouquinho. Estar aqui significaria o que para você neste momento? E também pense um pouquinho, para que esse encontro seja proveitoso para você, o que você precisa de você para que seja confortável para você estar aqui. Que você possa identificar dentro de você, nesse exercício de autorresponsabilidade, o que você quer cuidar para você estar bem aqui, você se sentir à vontade. Então, tomando consciência. Então, eu queria assim que a gente começasse essa jornada como proposta, né? Que nós possamos experimentar essa base, olhar para essa base que observa os fenômenos do qual nós vamos praticar, e entender como é o seu estilo, como é a sua forma de ler o mundo, de estar no mundo, de se emocionar com as coisas que você ouve, que você fizesse um inventário, e aí por isso a sugestão é que você tenha um caderninho, um papel, e que os insights, que as coisas que você achou, nossa, isso aqui ressoou em mim, isso aqui eu concordo, discordo, vou pensar depois. Já vi que a Kelly está relaxando. Então, que você pudesse ir anotando, né? E que um dos convites observa a base que você criou até agora, que observa as coisas. E a partir dessas investigações, nós vamos ficar com esse olhar curioso, né? Quem sou eu? Quem são essas pessoas que estão aqui?
nossa, interessante o que ela falou, olha, eu não tinha pensado dessa forma, assim, com esse olhar curioso, esse olhar de criança que aprecia os fenômenos acontecendo, com interesse de criança. E com esses pedidos, então, eu quero compartilhar aqui a tela para uma imagem, e eu queria que a gente olhasse para essa imagem e pudéssemos apreciar um pouco. Opa, está aqui. Dá para ver a imagem? Apreciar um pouquinho. Para chegar com leveza, dá uma olhadinha na imagem, para a gente se divertir um pouquinho, chegando com leveza, com a Mafalda, tão sábia. Tudo bem? Saiu a imagem. Isso, eu tirei. Era só para a gente dar uma olhadinha. Esse material depois eu vou disponibilizar, e aí vai ter muito mais coisa do que eu vou tratar aqui, tá bom? E aí, então, com essa imagem, né, que pode ser que tenha algumas pessoas que queiram mais falar, tem uma necessidade de oralidade muito grande, né? E elas fiquem, pode ser que elas fiquem chateadas porque elas não receberam a ressonância, a reciprocidade que ela esperava, né? Então, eu acho que essas tirinhas, elas fazem a gente pensar, né? E aí, então, eu queria, assim, que... vocês... tem alguém que ainda não usou o Zoom, que não conhece os botõezinhos? Tem alguém que tem alguma dificuldade com o Zoom? Ou está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? Então, assim, eu queria convidar se alguém que está fechado aí pudesse abrir, para a gente fazer uma primeira brincadeirinha aqui, que é usar lá nos reações, nos reactions, tem raise hand. Então, eu vou perguntar algumas coisas e quem sentir sintonia com aquilo que eu perguntei, levanta a mão para todo mundo enxergar, tá bom? Então, a primeira pergunta é: quem de nós está com curiosidade agora? Levanta a mão. Joia! Nossa, estou vendo que está todo mundo curioso aí. Ah, legal, Renata. Se não tiver o botãozinho lá, pode levantar a mão. Então tá, abaixando, vamos para a próxima pergunta. Quem agora está sorrindo? Levanta a mão. Joia, beleza, pode abaixar. Quem é do Ceará ou está no dia de hoje no Ceará, levanta a mão. Ó, o que nós descobrimos! Nem todo mundo está no Ceará ou é do Ceará. Legal, pode abaixar. Quem de nós aqui é da região sul? Levanta a mão. Olha o que nós descobrimos. Que bacana, que show. Legal, pode abaixar. Quem daqui é de alguma localidade dentro do Brasil que não foi citada? De onde vocês são? Escreve no chat. Natal, São Paulo.
Que legal, Curitiba. Olha, tem mais gente de Natal. Show! Bem-vindas. Quem daqui tem orgulho de ter feito na vida de um limão uma limonada? Levanta a mão. Olha só, quanta gente brava, corajosa. Que bacana. Show de bola. Adorei. Colegas, amigas, irmãs. Então, quem aqui gosta de cantar? Uau, que legal! Então, o convite agora é para você escolher uma música que você gosta. Todo mundo que gosta de cantar vai abrir o microfone e nós vamos fazer uma cantoria de 1 minuto. Não, 1 minuto é muito, alguns segundos. Lá, 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 lá. Viver, não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Nossa, que cantoria boa! Obrigada, gente. Descobrimos várias cantoras. Que show! Sensacional. Pode abaixar a mão. Então, com esse esquenta, nós vamos, então, iniciar a nossa jornada, que já se iniciou, na realidade, né? E aí eu queria, assim, falar algumas coisinhas antes da gente adentrar para algumas práticas, que nós... talvez nem todas presentes, e eu acho que eu estou falando no feminino porque só tem mulher aqui, e isso é um privilégio, né? Falar um pouquinho do que está por trás, né? Do que seria uma comunicação compassiva, de uma comunicação não violenta, de uma atitude não violenta. Por trás disso estão os estudos de paz, estão várias disciplinas, estão vários autores, vários livros, várias informações relevantes. Então, eu queria assim, compartilhar um pouquinho, bem rapidamente, o que são os estudos de paz, para a gente depois entrar nos exercícios na próxima 1 hora, tá? Então, vou gastar alguns minutos aqui para falar algumas coisas, e se eu for redundante para alguém que já conhece, talvez seja um ângulo diferente, talvez seja um outro jeito de falar a mesma coisa. Então, primeiro que os estudos de paz, essa jornada vem de longa data, e eu pediria para quem está com o microfone aberto, cuidar assim para fechar, porque senão compete a voz e o Zoom neutraliza, tá bom? Então, a gente pode falar em investigação para a paz, a gente pode falar estudos para a paz, cultura de paz, ou seja, é de uma coisa para outra, para a paz, de paz, e não da paz, alguma coisa que você tem um ponto de chegada. Isso é muito importante, ok? E aí, quem recebeu no grupo o texto do Vincent Guzman, e teve a oportunidade de ler, está lá disponível, então fica o convite. Eu não vou passar o texto inteiro, porque ele é muito rico, mas ele foi diretor da Cátedra Unesco de Filosofia para a Paz, que é uma das escolas de estudos de paz do planeta, talvez por ser um órgão da ONU, ela tenha muita protuberância, muita evidência. Então, eu queria trazer alguns trechos só do texto para a gente alinhar entendimento assim, de quando a gente está falando de paz, de cultura de paz, de estudos de paz, de que lugar que a gente está falando. Então, no texto dele, ele coloca assim que a gente tem competência para fazer guerra, para violência estrutural, simbólica, né? Mas que a gente também
é certo, ele fala, que nós temos competências para organizar as nossas relações de forma pacífica, né? E ele diz também que o desafio filosófico dos estudos para a paz é a reconstrução normativa das nossas competências para fazer as pazes, porque nós viemos treinando mais as competências para a violência estrutural, cultural, simbólica. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, por isso que eu veementemente sugiro que se leia o texto do Guzmán. E que, assim, mundialmente, tem áreas que estudam a investigação para a paz, como as relações internacionais, estudos sobre conflito, ajuda humanitária, cooperação para o desenvolvimento. Então, tem já profissões, tem atividades, tem academia, tem vários locais da sociedade ocupados em desenvolver esse conhecimento. Então, ao contrário do que algumas pessoas possam parecer, dá a impressão que é só violência, que não tem jeito, que não tem esperança, mas é importante dizer que existem inúmeros e inúmeros pesquisadores que têm muita produção, que têm muita ação em várias frentes. E nesses estudos, tem uma coisa muito importante que o Guzmán fala, é que em 2005, quando ele escreveu esse texto, depois a coisa evoluiu, né, para consolidar muita coisa, ele dizia assim, no entanto, ele fala, apesar de que a paz antes era estudada a partir do que não é paz, né, que era o estudo da violência para entender como fazer paz, então a proposta da cátedra da Unesco é a paz positiva, que é a paz a partir do que, como ele fala aqui, na nossa proposta de filosofia, para fazer as pazes como reconstrução normativa das competências humanas para viver em paz. Então, eles propõem que o que é básico, originário nas relações humanas é precisamente a paz. E aí ele conceitua as diversas formas em que os seres humanos se relacionam de forma pacífica na configuração ou performance intersubjetiva das nossas relações. Então, ou seja, já está presente, né? Na maior parte das vezes, nós contamos com o outro. Nós acordamos de manhã e ligamos o chuveiro e não paramos para pensar que por trás daquela água tem milhares e milhares de pessoas que trabalharam para que a água caísse, chegasse até nós e caísse no chuveiro, para quem tem acesso, porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm esse mínimo, né, de acesso também. Mas como aqui nós somos, né, de uma classe média, então eu posso dar esse exemplo, mas considerando que também aquilo que não é acessível, houve também uma contribuição social para que aquilo não acontecesse, não chegasse a atender às necessidades daquelas pessoas que não têm aquele acesso. Ok? Então, eu só repetir essa frase aqui, depois nós vamos subir no YouTube, e aí a recomendação é que você pause, leia com calma cada coisa, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, uma coisa importante é entender que a paz é um processo inacabado, porque ela está relacionada ao humano, à vida, à manifestação da vida, e que é dinâmica. A pessoa que era um bebê, como eu fui, e como nós, há alguns anos atrás, hoje é uma pessoa completamente diferente, e amanhã, e depois, e o ano que vem, né? Então, esse processo, ele é um processo inacabado. Como eu comentei, são muitas fases, e aí eu vou passar rapidamente sobre isso. Na cátedra da Unesco, lá em Innsbruck, a visão é de paz transracional, que é o equilíbrio dinâmico entre segurança, verdade, harmonia e justiça. Então, pode ser que para uma pessoa, dependendo da forma de vida dela, ela entende paz como harmonia, e ela possa estar brigando com uma outra pessoa, porque para outra pessoa paz é verdade.
Então, isso é também uma outra coisa importante, porque cada pessoa constituiu a sua vida a partir de alguns conhecimentos que para ela são o resultado do que é bem-estar para ela. Pode ser que eu não concorde ou eu me choque com a noção de bem-estar da outra pessoa, mas foram as estratégias ao longo da vida que ela foi encontrando para compreender a realidade e buscar sobreviver, buscar se inserir no mundo, de alguma maneira, ou em alguma comunidade. Vanusa, você quer falar alguma coisa? Sim, peço desculpas. É só porque o slide que eu estou vendo, acho que ainda é o primeiro. Você já está passando? Ah, tá, eu estou passando, mas eu acho que não foi. Ah, obrigada. Você está vendo agora? Agora Tá. sim. Então, acho que não vai dar para eu ampliar a tela, porque eu acho que trava. Então, é essa a visão da paz transnacional. Obrigada, Vanusa. Então, depois você para o slide, depois eu vou mandar o PDF também, tá bom? E aí vocês estudam com mais detalhes, né? Então, eu vou passar rapidinho aqui. Então, é esse equilíbrio dinâmico. Então, mais para frente a gente vai falar diretamente sobre CNV. Então, assim, é entendendo que cada pessoa está cuidando de algo que é muito importante para ela. E que, às vezes, a estratégia que ela está usando para cuidar daquilo é se defender, atacar. Ela pode usar inúmeras possibilidades, ou então de silenciar, ou pedir, você pode repetir para mim, que eu não entendi. Então, cada pessoa está encontrando uma estratégia de cuidar de algo que é muito caro para ela, como pessoa que está viva, atuante. Tudo bem? Então, uma outra coisa importante também, eu vou passar aqui rapidinho, depois vai ter no material, que nós estamos buscando conexão, né? E eu trago aqui a Lisa Schirch, que escreveu um livro fantástico, que é esse aqui, Construção de Paz, Construção Estratégica de Paz. Aliás, a Palas Athena tem inúmeras referências muito importantes, eu vou colocar lá depois no material. Ela diz que o resultado da construção de paz, e ela está falando de grandes ações, né? É valorizar a satisfação das necessidades humanas e proteção dos direitos humanos, que é isso que talvez em última instância as pessoas queiram, né? Assim, viver bem, ter bem-estar, ter tranquilidade, ter paz interior, né? Encontrar um lugar que aquilo que é muito importante para ela está cuidado. E eu queria também dizer que existem, para a construção de paz, são necessárias competências relacionais, e que essas competências são inúmeras. Aqui estão listadas algumas delas, né? Competência de autorreflexão, de saber me ler no mundo, e outras que estão listadas aqui. Uma outra coisa também que eu também queria colocar é que é preciso nós observarmos assim como que a humanidade vem construindo, vem se constituindo como humanidade, como redes afetivas, como que é o emocionar que vem sendo construído, como que é o emocionar na visão africana, como é o emocionar na visão indígena, como é o emocionar na visão oriental e no Oriente Médio, no Extremo Oriente, como que é a visão ocidental. Então, nesse mundo tão conectado, pode ser que os conflitos surjam porque as duas pessoas estão falando de uma emoção, de um jeito de estar no mundo, e isso entrar em conflito. A questão não é essa, porque o conflito é inerente à vida. A questão é como que eu aprecio, como que eu me abro para até dizer, olha, isso aí me causa estranheza. Eu não entendo a burca, por exemplo, você pode me explicar? Então, esses são aspectos que precisamos observar também, porque o amor é uma construção humana. Então, ele implica no convívio,
incompetências para se relacionar. E aí eu vou passar rapidamente aqui pela questão dos conflitos, só trazendo essa ideia do professor Hares, que já faleceu, escreveu Educação para a Paz, entre outros, em que ele fala que o conflito é um tipo de situação na qual as pessoas ou grupos sociais buscam, né, ou percebem metas opostas, afirmam valores antagônicos ou têm interesses divergentes. E isso é muito maravilhoso, porque a gente vê que a violência, ela é uma estratégia, né? Mas que existem outras possibilidades. Talvez a mais rápida seja essa, você mandar calar, você cortar, né? Você, na hora, silenciar. Mas existem outras possibilidades. Então, como o Hares fala, né, essencialmente é um fenômeno de incompatibilidade, de choque de interesses entre pessoas ou grupos. Então, se é choque de interesses e se existem interesses, então passa a ser um desafio de como é que esses interesses podem ser considerados, né? O que você está vendo, o que eu estou vendo, e aí é que entra o processo, né, de desenvolvimento de competências. Então, eu vou parar de compartilhar um pouquinho. Queria saber se está tudo bem até aqui. Tudo beleza? E aí, então, eu queria, assim, agora, já entrando nessa 1 hora que nos resta, desse universo que já deu para ver que é bem grandão, né? E eu queria, assim, trazer a definição de conflito do Lederach, porque até então eu trouxe algumas visões, né? Mas na evolução da pesquisa dos estudos de paz, teve muita investigação que era prescritiva. Eu estudava para aplicar numa situação. Então, eu estudava a situação, eu estudava as pessoas e eu ia com a maior bagagem possível de entendimento daquela tribo, daquelas pessoas, daqueles grupos, para poder atender, servir e mediar. Mas o Lederach, que tem alguns livros super bacanas, um deles é esse aqui, A Imaginação Moral, ele tem Transformação de Conflitos, que é um livro muito bacana, em que ele define conflito da seguinte forma: transformação de conflitos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês acompanharem aqui. Transformação de conflitos é visualizar e reagir às enchentes e vazantes do conflito social como oportunidades vivificantes de criar processos de mudança construtivos que reduzam a violência e aumentem a justiça nas interações diretas e nas estruturas sociais e que respondam aos problemas da vida real dos relacionamentos humanos. Eu acho lindíssima essa definição, e ela é um desafio para os agentes de paz, e a informação que eu trago para vocês é que a partir do momento que se entra em contato com essas informações, nós já nos iniciamos como agentes de paz, que já angariamos a responsabilidade de passar essas informações para frente ou de agir impactados por essas informações. Então, isso que é ser agente de paz. Não precisa ser um profissional que estudou, que fez alguma coisa, mas é alguém que faz um movimento para começar a produzir paz, no sentido de paz positiva. Então, a partir dessa definição, eu queria entrar já em algumas explorações de como é que a não violência pode estar ao meu alcance. Então, eu trago aqui o professor Roberto Nogueira, que estava com algumas aulas na Casa do Saber, e ele traz assim a importância da autointimidade, né? Então, a autointimidade é a capacidade de ter escrutínio afetivo, de compreender os nossos afetos,
As formas de amor são inúmeras, mas está ligado ao nosso comportamento afetuoso. O que precisamos, o que queremos, ter clareza, né, do que nós precisamos, do que nós queremos, porque daí será possível fazer uma aliança com as pessoas que a gente ama, para estabelecer uma ética da intimidade. E isso implica no autoconhecimento, né? Encontrar nossa zona de conforto afetiva, e aí sim podemos amar mais, com mais satisfação e bem-estar. E aí ele fala assim, que é a ética da hospitalidade, né? Em que eu olho a outra pessoa como se ela fosse um visitante estrangeiro que estivesse na minha frente. Então, como é que eu recebo esse visitante estrangeiro, né? Então, a inter-relação é um recepcionar essa pessoa estrangeira, tratar a pessoa que a gente ama como estrangeira. Bonito isso, não é? E aí, isso, mais autorresponsabilidade, né? Mais exercício, prática. Então, eu queria, assim, começar a falar, então, diretamente da comunicação não violenta, e queria, assim, antes, pedir para você parar um pouquinho e pensar na sua cultura, no seu jeito de falar, nos valores que são importantes para você e nas comunidades que você vive. Como é você com sua cultura, seu jeito de falar, quais são os seus valores, e que você possa fazer um escrutínio interno, assim, de se você tem essa clareza, se você não tem, e como que você pode investigar, são dicas para uma autoinvestigação. E nesse processo, eu queria, assim, saber se você poderia escrever no chat como que está ressoando em uma palavra até agora o que você recebeu. Como que está ressoando para você? Então, obrigada, está vindo aí consciência, esperança. Familiaridade. Transformação, consciência com um compromisso com o outro, possibilidade. Muito obrigada pelas manifestações. E aí, então, seguindo diretamente para comunicação não violenta, né, que a gente pudesse... eu vou compartilhar a tela aqui, e a gente... Convite é para você observar essa tela. Peço desculpas que vai ter que ser assim, não no modo apresentação. Dá para enxergar, apesar de ter clarinho? Está clarinho? Eu queria que você observasse essa imagem e você, por alguns segundos, pudesse olhar cada quadrinho e pensar com qual que você ressoa, que você se identifica, que é algo que ou você viveu ou que tem a ver com a sua vida. Pensa um pouquinho, entra em contato. Tudo bem? Será que Não. alguém... Não, Cristina, ainda não?
Enquanto você pensa aqui, realmente, desculpa, mas a gente vai ter que prosseguir um pouquinho. Enquanto você pensa aí, eu queria assim, pedir para alguém que pudesse compartilhar com quantos você se identificou. Alguém gostaria, poderia falar? Eu me identifiquei com 8 8. do ciclo, só deu tempo eu ver o ciclo do inimigo, agressor. Eu Você não se consegui identificou com com 8. eles? Sim. Tá. Obrigada. Eu Alguém relacionei mais? 2, Cida, na verdade, é desumanização do inimigo, né? Junto com a raiva, né? Necessidade de justiça e vingança. Obrigada. Alguém mais gostaria de dar para mais uma manifestação? Boa tarde a todos, Boa todas. tarde. É Juliana. Eu me identifiquei com 6, todos eles do ciclo sobrevivente-vítima. Certo. Obrigada. Eu me identifiquei, Cida, com o 2 e o 10. O 10 do lado direito e o 2 do lado esquerdo. Certo. Fantasia de vingança, necessidade de justiça. E Tá lá do certo. outro lado, o número 2, necessidade de proteção e de justiças não atendidas. Tá Vergonha, certo. humilhação e medo. Tá certo. Então, gente, muito obrigada pelas manifestações. Eu queria saber se vocês tiveram algum insight com essas manifestações. Quer falar, Eu não Cris? entendi essa pergunta. Não? A gente ouviu aqui algumas pessoas se identificando com vários componentes e nem todos eram só da vítima. Será que deu para perceber que, ao olhar para cada quadrinho, nós temos alguma coisa que foi classificada lá como sendo coisas do agressor e outras que foram classificadas como coisas da vítima, mas que, quando a gente olha o humano, que é cada uma olhando aquilo, o meu humano, eu me identifiquei com coisas que talvez tenha sido o agressor que fez. Então, tem um humano ali, no agressor também. Faz sentido isso? Tudo bem? Então, isso é uma pista de que algumas vezes, quando a gente fala de um outro ser humano, comentando uma notícia, comentando de alguém que não me é tão próximo, pode ser que eu esteja tocando em alguma vulnerabilidade daquela pessoa, e que eu nem sei. Talvez eu não esteja considerando, eu estou afastada do humano daquela outra pessoa, para saber por onde que ela passou para agir daquela forma. Isso não significa aliviar ou dizer que as leis que não são importantes, que é importante colocar em prática a sociedade organizada, que aqueles atos que não sejam socialmente aceitos, que já estejam institucionalizados em termos de organização da sociedade, não tenham que ser vistos e reparados. Mas aquele ato não define o ser humano. Ele tem a possibilidade de vivenciar outras experiências. E é para isso que, por exemplo, existem as varas de execução penal, por exemplo, algumas delas, como a que eu experimentei num projeto que eu participei aqui no Ceará, as 3 varas tinham toda uma preocupação de como é que essas pessoas iriam ser reinseridas à sociedade. Então, eu participei de um projeto dentro de um programa com várias outras ações para justamente dar uma oportunidade para que essas pessoas pudessem agir de uma forma diferente. É nesse sentido. Então, a partir dessa experiência, eu queria assim, convidar vocês a pensar assim,
quando a gente fala comunicação não violenta, a gente talvez pense, bom, então se tem uma comunicação não violenta, é porque existe uma comunicação violenta. Então, eu queria, assim, convidar você, a Vanusa escreveu, do ciclo inimigo-agressor. Existe a Cristina se identificou com 17. Então, são exercícios para a gente fazer e começar a compreender como que cada pessoa funciona e qual é a lógica que levou a pessoa a falar daquela forma, a agir daquela forma. Então, agora eu queria assim, pedir para que nós pudéssemos escrever no chat em frases que você tenha dito ou escutado ou recebido de que seria uma comunicação violenta. E eu vou começar aqui, eu pediria colaboração. Você não sabe o que está falando. Você é chata. Quem você pensa que é? Cala a boca. No trânsito, sim, sua vaca. Você é uma moleca, sua vida é inócua. De novo nesse computador? E aí, eu queria assim, pedir para você parar um pouquinho e o que não tem solução, solucionado está, então faça o que você precisa fazer. Como é que está o seu corpo agora? Entre em contato com isso, toma consciência de como está o seu corpo, ou lembrando da frase, ou tendo lido essas frases. E aí, ao entrar em contato com o seu corpo, com o vivo, escreva como que está o seu corpo agora. Tenso, quente, respiração curta, calor, alerta e pulsando, causa revolta. E você pode expressar algum sentimento? Tristeza, raiva, medo, tristeza, raiva. Então, como esse é um laboratório, nós acabamos de presenciar estado de choque, acabamos de vivenciar recusa, o que é a violência, o que ela provoca e como ela reverbera, né? Como ela é ruidosa. Então, a gente aprendeu a respiração 555, e aí eu queria, assim, agora falar outra parte, que é o abraço de borboleta, que é você formar a borboleta com as mãos. É um convite, quem não quiser ficar só observando também fique à vontade, mas aí você vai formar uma borboleta, e aí tem esse ossinho aqui, onde começa o tórax aqui, então você vai bater uma asinha com a outra, em sintonia com a sua sensação, esses sentimentos expressados agora. E é importante uma asinha e a outra, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, e não as duas juntas. É uma estimulação bilateral, depois eu vou explicar um pouco melhor o que é para quem não conhece. Então, entrando em contato com isso que você está sentindo no seu corpo, esse estado de choque, essa recusa, essa raiva, e faz o abraço de borboleta, tocando no seu corpo, se abraçando dessa forma, com esse abraço de borboleta. E agora você fecha os olhos e procura
se concentrar no abraço de borboleta, percebendo o toque no corpo. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, agora você faz a respiração 555 umas 3 vezes. E se concentra na respiração, percebendo o ar entrando pela narina, o processo de reter a respiração e de soltar pela narina. E aí, agora eu queria que você escrevesse no chat como você está se sentindo agora. Que sentimentos estão presentes agora? Ai, que bom, Juliana, mais tranquila, alívio. Ah, parece que o ritmo do corpo retornou, mais relaxada, leveza. Sai da cena? Como assim? Não entendi. Eu saí assim da cena, saí, sabe quando você viaja? Esqueci. Entendi, Consegui ótimo. sair da situação. Sim, obrigada pelo esclarecimento. Então, gente, esse aí é um expirar pelo nariz, sempre pelo nariz. Isso, sempre entrando e saindo pelo nariz. Depois eu vou colocar lá o protocolo inteiro. Ele tem um passo a passo, você desenha o que você quer enxergar e transformar e ressignificar. Ele é muito bonito, mas uma pequena amostra já deu para perceber que ele é bem eficaz, né? Eu aprendi com uma professora, Ana Maria Zampieri, que é mestre e doutora, né, em ajuda humanitária, psiquiatra, e é uma metodologia comprovada internacionalmente, é um protocolo que é utilizado. A Kelly, de novo, relaxou, que maravilha! E, não, estou brincando com você, não é censura, tá? Então, eu vou depois compartilhar, porque vale a pena. Eu, inclusive, subi no meu canal do YouTube o áudio que ela fez para a pandemia. Então, é gostoso ouvir. Ela gravou em 8D, sabe? Com uma música 8D. Então, vale a pena. E é um recurso que você tem, algumas, se não todas aqui são professoras ou da área. Ensina isso para a garotada, ensina para o pessoal. Eu fiz um trabalho com os meninos em medida socioeducativa. Eles quase não prestaram atenção em muita coisa, mas nisso eles prestaram muita atenção porque eles sentiram o benefício, né? E eles quiseram aprender bastante. Ana Maria Zampieri. Depois eu vou colocar no grupo todos esses detalhes, tá bom? Então, nós vamos percebendo assim que houve uma mudança corporal. Isso tudo aconteceu dentro de você. Isso não é bom nem ruim, é o seu organismo falando, opa, vai vir uma ameaça, vai vir alguma coisa, então deixa eu proteger, elevar a temperatura do sangue, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoinha aqui, né, que está diferente aqui. Então, isso é ao vivo funcionando, né? Essa maravilha, né? E que muitas vezes, quando eu estou conversando com outra pessoa, acontece esse fenômeno e eu não necessariamente preciso contar para outra pessoa, a não ser que eu me conecte com alguma memória, com alguma lembrança, com alguma história da minha vida. E aí o que eu posso fazer como estratégia talvez seja, olha, eu preciso de um tempo, porque eu acho que isso tem um verbo muito legal, novo, que é até muito utilizado em Innsbruck, que é elicitar, né? Aquilo que elicitou de dentro de mim, né? E comunicar a outra pessoa. Será que dá para dar um tempinho que eu agora me conectei com uma memória ou com alguma coisa aqui
e eu estou precisando me recompor, né? Então, eu dei esse nome de laboratório justamente por isso, porque é para nós verificarmos como que é isso funcionando na prática. Espero que esteja fazendo sentido para vocês a caminhada. Né? Porque se eu entendo, eu verifico como eu funciono, né? Então eu vou talvez checar, olha, eu estou sentindo que você está suando, será que você está precisando de um tempo? Também tem o contrário da história, né? Você está precisando de um tempinho, eu não me incomodo, eu espero, você vai tomar uma água, né? E eu estou lembrando de uma professora que contou que o aluno chegou muito mal, muito inconstante, a ponto de que ela não conseguiu conversar, dialogar, e falou para ele ir para a diretoria. E chegando lá, a diretora falou, isso aqui foi aqui no Ceará, meu filho já comeu? E aí ele falou, não, eu não tomei café. Ele falou, então vá lá na cantina. Né? E era isso que ele estava sentindo. Também tive a experiência de uma pessoa que talvez algumas de vocês conheçam, que é a doutora Graça Quental, é uma juíza muito maravilhosa que tem aqui no Ceará, e que ela contou que ela estava numa audiência, e aí entra uma pessoa intempestivamente na sala e dizendo que ela queria ser, um senhor queria ser atendido naquela hora. E aí, então, ela olhou para ele, é uma pessoa muito tarimbada, hoje ela é desembargadora. Ela falou assim, o senhor já se alimentou? E aí ele falou, não, então o senhor vai lá. Aí ele contou o que estava acontecendo. Eu acordei às 3 horas, peguei vários ônibus, vim aqui nessa audiência, estou com medo do que vai acontecer. Aí ela falou, então vai almoçar, vai se alimentar, que a próxima audiência é sua e a gente conversa. Então, são exemplos reais, e eu acho que cada uma aqui deve ter outros também, de que existem possibilidades de tentar investigar o que está acontecendo do outro lado, para além daquela ponta do iceberg que está sendo mostrada, né? E, então, assim, prosseguindo aqui um pouquinho, eu queria mostrar um esqueminha aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui. Esse aqui é o esqueminha, né, vou ver se eu consigo ampliar a tela. Está dando para ver a tela? Beleza. Então, esse aqui é o resumo da CNV, né? Foi um material feito com muito carinho pelo Sérgio, da Colibri, que criou o jogo Grok, não sei quem daqui conhece. Também vai estar nas referências, depois a gente explica melhor. Mas uma pessoa se relaciona com a outra e ela observa algum fato que foi o estímulo, e ela, então, conversa, explica alguma coisa para outra pessoa a partir do seu mundo interno, e isso provoca uma reação na outra pessoa, que gera outro estímulo, que gera outra reação. E aí tem uma diferença importante, que é a intenção de conexão, né? Então, como a doutora Graça e essa professora, essa diretora, tinham intenção de conexão, então elas fizeram a ponte para conversar, tanto a doutora Graça com esse senhor, quanto a professora com esse menino, né? Então, foram estratégias que elas utilizaram. E aí, então, a indicação, a sugestão que está presente lá na obra do Marshall, né, é que, primeiro, você haja com autoempatia e investigando como é que eu me sinto, do que eu preciso, como nós fizemos aqui brevemente, e aí, identificando como eu me sinto e do que eu preciso, eu expressar para outra pessoa, olha, eu estou me sentindo com raiva e eu estou precisando dar um tempo, sei lá, né? E aí, empatia com o outro, observando, enquanto você fala, como que a pessoa reage,
e aí tentando investigar o que será que ela está sentindo e o que será que ela está precisando quando ela reage à minha fala. E aí, então, verificar, checar com ela em voz alta. Ah, você está sentindo isso porque você está precisando disso? Então, esse é o esquema assim, mais amplo, né, da CNV. Tudo bem? É um esqueminha, depois eu vou, como eu falei, compartilhar, então vai ficar bem claro aí e fácil de exercitar. Então, é importante a gente perceber também que existem filtros de interpretação. Então, eu posso estar com um problema naquele momento e nenhum outro. Eu estou com medo naquela hora de alguma coisa, então eu me apresento para outra pessoa com algo que é daquele momento. E a Vanusa se lembrou de quando estava ministrando uma aula e a aluna não prestava atenção, ela não tinha se alimentado no dia anterior, pois sua condição era de muita precariedade, e aí ela levou para a cozinha para se alimentar, né? Eu acho que quem lida com muita gente e exercita, né, cotidianamente, né, as interações, acaba criando essa musculatura de perceber o que será que a outra pessoa está precisando, né? Então, oi? Não, e rapidinho, eu estava ficando com raiva da criança porque ela não estava prestando atenção em mim na aula. Uhum. Na hora me deu raiva, e depois foi que eu notei que era fome. Uhum. Então, esse esqueminha vai ajudar bastante nessa investigação, né? O que será que ela está sentindo? O que será? E assim, é palpite mesmo, porque o palpite mostra a intenção de conexão. Puxa, ela está se esforçando para saber o que está acontecendo. E eu que não estou conseguindo falar, às vezes não tem consciência, né? Está no tumulto, né? Então, quando a pessoa apresenta essa intenção de conexão, o que está acontecendo? Você está com fome? Pode ser que a pessoa fale, não, eu não estou com fome, estou com medo, estou com raiva, estou com... Mas a dissonância faz parte do processo de conexão, né? Ah, não é isso, é aquilo. E vamos lá ver o que acontece. Então, os filtros, né? Tem algumas pessoas que têm comportamentos adquiridos, então a gente conhece, sabe mais ou menos a dinâmica, e aí podemos auxiliar como é que essa transformação cultural pode acontecer, e pode ser que, a despeito de toda uma conjuntura que é recorrente, naquele dia específico ela apresentou uma outra característica, como algumas inúmeras experiências que eu tive fazendo círculos com presidiários, que volta e meia vinha alguém falando, será que eu posso contar uma poesia? Né? E aí, mas eu sou psicólogo, né? Porque também, qual é a visão que se tem, né, de alguém que está privado de liberdade, né? Então, é interessante se abrir para saber o que a outra pessoa está trazendo, né? O que ela está falando, né? O que ela quer dizer, e dar oportunidade para ela. Então, escutar o outro não é recepção passiva do que o outro diz sem interferência. Escutar é um ato de reconhecimento de uma pessoa para outra. Exercitar saber como eu escuto também, qual é o meu estilo, né? Eu completo a frase do outro, né? Porque eu já sei o que o outro vai falar, ou eu espero e me dou a oportunidade de receber uma nova perspectiva que eu não tinha, que eu nem imaginava. Então, essa disponibilidade de estar presente para entender o outro e o outro perceber e se sentir em segurança para se expor e falar, olha, eu estou com medo, ou, nossa, eu estou muito feliz, em ambientes que talvez não dê muito para expressar os sentimentos, pode acontecer também, né? Então, eu estou falando
das relações humanas em geral. Então, isso é muito importante. Estilo de escutar, né? O estilo de lidar com conflito, estilo de reagir nas interações, né? E porque o outro contém dentro dele um outro, né? Um outro que eu desconheço. Então, o outro, quando ele se deixa afetar por mim, às vezes me devolve incongruência e talvez nem tenha consciência disso, né? Então, coisas para a gente refletir. E aí, então, uma outra dica importante, e que é o último capítulo do livro, me perdoem quem não leu o livro, eu já estou indo dando uma dica, olha, se quiser começar pelo último capítulo, tá ok. É a apreciação. É um capítulo maravilhoso, que é a capacidade de você se autoapreciar. Puxa vida, eu errei agora, em vez de falar, ai, que idiota, porque tem autoviolência, né? Então, assim, puxa vida, nossa, eu fiz tantas vezes isso e foi tão legal, e hoje, por que será que eu fiz diferente? Olha, talvez eu tenha descoberto um outro caminho, né? Então, exercitar a autoapreciação e a apreciação. Nossa, que interessante, né? Fala mais, conta mais. Essa é uma dica também bem legal. Conta mais, fala mais. E aí a pessoa, às vezes, começa de um jeito que é meio torto, meio sem noção, sem, né, sem congruência. E aí, quando você fala mais, aí vem o ser dela, né? Porque o espaço foi aberto para ela se expor mais, para ela, em confiança, dizer mais sobre ela, né? E aí a gente criar essa relação de saúde social, né? Que ela é feita no cotidiano, ela é feita no dia a dia, na família, entre os vizinhos, né? Eu estava vindo outro dia aqui na avenida onde eu moro, aqui no bairro de Messejana, aqui em Fortaleza, e era uma descida, e eu vi um carro atrás de mim crescendo, acelerando, e não cabiam 2 carros, então ele estava me forçando para eu correr. Mas eu estava chegando perto do meu prédio, então a tendência teria que ser desacelerar para eu poder entrar à esquerda e atravessar, porque era uma pista de mão dupla. E aí, qual não foi a minha surpresa? Ele era o meu vizinho. Então, nós entramos juntos e ele viu que eu era o vizinho. Então, ele entrou rapidinho, fechou, e eu esperei, né, ele chegar até mim para a gente chegar junto, foi antes da pandemia. E aí eu, boa tarde, tudo bom? Como vai? Ele, boa tarde. Ele estava constrangido. Mas eu achei que era uma oportunidade de aprendizado ali, de reflexão, de alguma coisa, ou de mostrar, olha, eu existo, eu estou aqui, eu sou vivo, estou vivo aqui. E aí a gente começou a conversar a partir desse episódio, e foi muito interessante, porque a gente começou a falar de padrão de direção. E aí eu tive a oportunidade de dizer que eu praticava a direção defensiva, mas que eu, quando comecei a dirigir, eu era uma pessoa que elicitava raiva a cada segundo. E do nada eu sempre... Todos eram inimigos, o trânsito inteiro tinha que estar tudo vazio para mim, lá em São Paulo, que era uma loucura, né, dirigir ali. Então, que é ainda, né? Então, assim, a apreciação, ela nos surpreende, ela traz oportunidades, né? Um outro aspecto também que eu queria trazer, né, é a capacidade de deixar de presumir que as motivações dos outros são hostis, que eles carregam a má vontade, então, por isso, são uma ameaça. Né? Então, parar para refletir sobre a violência gerada nesta crença. Né? Ao contrário, se a pessoa está pensando, falando, sentindo aquilo, é para cuidar de algo ou alguém que é real para ela. Né?
Então, como trilhar um caminho que cria ponte, que cria uma conexão, né? Então, um caminho interessante é perguntar, é abrir janelas, é ajudar a pessoa a pensar, até a ter uma consciência, nossa, eu estou falando isso, estou agindo dessa forma, né? Talvez eu esteja sendo redundante para as professoras aqui presentes. E tem uma coisa também bacana que o Thupten Jinpa, né, que escreveu O Coração Sem Medo, e que é o tradutor do Dalai Lama, ele fala que aquelas pessoas que adotam a perspectiva compassiva na vida, em apoiar os outros, percebem que a sua felicidade pessoal vem como subproduto, não é algo que você precisa procurar. Então, quanto mais a gente investe em servir, né, quanto mais a gente investe em interagir, em conhecer, em dar oportunidade para o outro, nós vamos saindo daquele lugar de compartimentalizar as pessoas, categorizar os comportamentos, os lugares, né? E aí poder exercitar até naqueles lugares que eu acho que não tem espaço, né, para eu ser verdadeiramente eu. Então, tem uma experiência, eu sou jornalista, né? A minha primeira graduação, a primeira atuação foi no jornalismo, então o pessoal sempre contava que no Estadão, né, no Jornal Estado de São Paulo, corria um boato de que o presidente não gostava disso, o presidente não gostava daquilo, e aí então esse boca a boca, essa rádio peão ia passando e ia formatando, e todo mundo com medo, e não vamos fazer assim e tal, não pode. E aí um dia, um jovem jornalista falou, vamos perguntar para ele? E aí ia ter um encontro e perguntaram, e ele ficou assim, não, mas eu não falei isso. Não, mas não é assim. Então, às vezes, né, essa rádio peão, né, não, mas sempre foi assim, né? Ah, não, isso aí já é esperado da sociedade que se haja dessa forma, né? Afinal de contas, o socialmente aceitável, ele foi questionado ao longo da história. E felizmente, porque senão, até hoje seria socialmente aceitável escravizar pessoas, né? Então, são coisas assim para a gente pensar um pouquinho. E aí, já indo para o final, para dar um tempinho também para a gente conversar um pouco, eu queria assim, convidar vocês para um exercício que é assim, eu vou escrever no chat umas 2 ou 3 frases, e o exercício é o que será que as pessoas, aquela pessoa que falou aquilo, estaria precisando quando ela falou aquilo. Então, eu vou colocar no chat e você vai palpitar o que será. Então, aqui a primeira frase, deixa eu colocar aqui. Todo mundo aqui conhece mais CNV do que eu. O que será que essa pessoa estava precisando quando ela falou isso? Vamos escrever no chat, exercitando essa empatia com essa pessoa. Todo mundo aqui conhece mais CNV do que eu. Ajuda, esclarecimento, necessidade de reconhecimento, aceitação, reconhecimento, autoapreciação, a pessoa sente-se intimidada com o saber do outro, encorajamento, aceitação. Olha quantas possibilidades. Autoestima, talvez inclusão, talvez ela precisasse ser incluída, alguém que falasse, vem cá, né? E essa frase aqui, isso é totalmente irresponsável que ele acaba de dizer.
que poderia ser? Segurança, clareza, necessidade de justiça. Lembrando que todas as respostas são legítimas, porque você se conectou com algo que é importante para você e que faz sentido para você, e é uma oportunidade da gente conhecer outras maneiras, né, de se relacionar com aquilo. Consideração, segurança, clareza. Isso é totalmente irresponsável o que ele acaba de dizer. Equilíbrio emocional. E essa frase aqui? Esse grupo de pessoas é tão frio e rígido. Necessidade de acolhimento, leveza, afeto, diversão. Eu acho que também é inclusão, para mim. Exercitar outros pontos de vista. Amor, acolhida, conexão. Nossa, vocês estão ficando craques em empatia, hein? Muito bom. Então, da próxima vez que vocês encontrarem alguém que fale alguma coisa meio estranha, faça esse exercício. Mas o que será que essa pessoa está precisando? E aí fala, mas você falou isso porque você está precisando de conexão? Ah, será que você não está se sentindo incluído? Olha só como muda a figurinha, né? E essa outra frase aqui, esta é a terceira vez que essa pessoa interrompeu esse círculo de abertura. Essa é a terceira vez que essa pessoa interrompeu o nosso círculo de abertura. O que será que essa pessoa estava precisando quando ela falou isso? Paciência, necessidade de respeito com quem está no momento de fala, paciência, fluidez. Ela está precisando falar, está precisando de ordem, ordem é importante para ela. Atenção, silêncio, respeito, autonomia. Olha quanta riqueza, né? A Cristina tem que pensar, é isso? Está refletindo? Ah, tá. Mas é maravilhoso, porque isso vai ficar, depois eu vou compartilhar o chat, vou compartilhar tudo para vocês digerirem, né? Então, esse foi um pequeno exercício para a gente exercitar aí a capacidade de pensar que talvez aquela coisa que veio meio enviesada, talvez tenha outras coisas acontecendo ali por baixo da água daquele iceberg, né? E vocês acham que é fácil ou difícil fazer isso no dia a dia? Muito difícil? No começo pode ser que seja difícil, mas aqui eu achei que vocês fizeram rapidinho. Exige prática, com certeza exige prática. Difícil, difícil, difícil. Muito bom, isso significa que daqui a pouco a gente vai se reencontrar e vocês vão falar de difícil, já está no nível médio. É hoje que começa a estrada, né? Quando as emoções estão à flor da pele, né? No calor da emoção, mas aí você lembra do 555, você lembra do abraço de borboleta. Inclusive, você não precisa, obviamente, na frente da pessoa ficar fazendo abraço de borboleta, que ela não vai entender nada, mas você pode fazer isso aqui com o dedo, um e outro, é bilateral também. Isso aqui, ó, aperta um, aperta outro. Tem que ser bilateral. Né? Ah, espera aí, nossa, acho que eu estou quente. Né? Tem várias formas de fazer ação bilateral. Fala, Carla. O que significa esse bilateral? É porque você tem o lado direito e esquerdo, o lado direito e o lado esquerdo. Quando você faz isso, é bilateral, você está mudando, né,
o direito com o esquerdo com o direito. Tudo bem? Não, mas eu quero saber, assim, o bilateral, sim, mas o que gera isso? Ah, sim. É porque você ressignifica, você conta para o seu cérebro que aquilo lá que antes ia desembocar no medo, na dor, na reação, você traz uma nova informação, um outro jeito, ele vai ter que encontrar outros caminhos. Mas eu estou falando de uma forma bem simplista, mas eu vou depois passar e aí as referências, porque é todo um conteúdo científico aprofundado, né, que foi desenvolvido para explicar essas movimentações bilaterais, tá bom? Estou falando bem, assim, superficialmente. Então, pessoal, a gente já está se encaminhando para o final, né? Tem bastante coisa para trocar, mas eu queria, assim, pedir para que a gente não se esquecesse desta dica, né, de fazer esse exercício do que ele sente, do que ou ela sente, o que ela precisa, o que eu sinto, o que eu preciso, que nós possamos compreender que queixas estão relacionadas, essa sensação, essas lamentações estão relacionadas a tudo que aconteceu de agora para trás, e que isso gera uma perspectiva de vai acontecer de novo, né? E que nós podemos promover motivos de orgulho para que a pessoa fale, olha, aconteceu isso, mas o que você pode se orgulhar dessa informação? Ou que eu posso me orgulhar dessa informação? O que tem de bom aí? O que tem de aprendizado? E quais são as aspirações? Eu fiz isso, não foi legal, mas e como é que eu posso fazer para o futuro? É uma possibilidade, né? E a gente fazer um exercício que a ciência contemplativa traz, que é o que eu desejo do fundo do coração para mim e o que eu desejo do fundo do coração para meus entes queridos e o que do fundo do coração eu desejo para o mundo, né? Acordou de manhã, tomou seu café, né? Arruma um tempinho para estabelecer uma intenção e pensar, né? O que eu fazendo esse exercício cotidianamente, eu já vou com uma outra perspectiva para as coisas que eu vou encarar, para as pessoas que eu vou encontrar, eu vou compreender que cada uma dessas pessoas talvez queiram o mesmo que eu, que é afeto, bem-estar. Tá dando para ver essa tirinha? Então, mas eu comecei com uma tirinha, vou terminar com uma tirinha para brincar um pouquinho, cada um está pensando com veemência onde que é esse lá, e às vezes tem uma briga por conta disso, né? Que é um pouco o que a gente estava falando. Paz para um é harmonia, para o outro é verdade, para o outro é justiça, para o outro é segurança, e está todo mundo brigando com aquilo, e no fim das contas é uma coisa boa, né? Então, que tudo depende da perspectiva, né? Do que às vezes eu quero focar na lente, porque eu estou cuidando de mim, e às vezes eu quero ver, não, mas espera aí, o que tem mais, né? E aí eu trago essa imagem muito bonita do Magritte, o espelho falso, né? Que é também o que eu estou enxergando, né? Com que lentes, ou eu estou consciente de que eu só estou vendo esta parte, que tem mais coisa que eu não estou vendo, né? Então, assim, nós somos o resultado de causas e condições desenvolvidas por toda a humanidade, então, todo esse emocionar que nós temos agora, as referências, tudo que a gente tem, foi construído a milhões e milhões de mãos, né?
E à medida que é o mundo digital, que tudo isso, então a gente vai tendo mais referências, mais informação, né? Então, como é que de agora para frente, o que a gente pode deixar de legado da nossa parte, né? Porque tudo foi construído com milhões e milhões e milhões de mãos. Então, eu queria assim saber o que foi para você, como que foi estar aqui. Se alguém quiser falar, não sei, a gente daqui a 2, 3 minutos encerra o tempo, se a gente puder ficar mais uns 5 minutinhos, pelo menos, para ouvir mais umas 3 ou 4 pessoas, ou se você quiser escrever no chat, fique à vontade. Exatamente, aquela questão de ver o 6 ou 9 depende da posição, Vanusa. Muitas reflexões, foi o intensivão mais profundo que já fiz. Isso porque eu não trouxe tudo que eu preparei, porque eu sempre sou muito otimista e falo, vamos falar disso, daquilo e daquilo outro, mas na hora H a gente vê que não cabe tudo naquele tempo, né? Mas vocês vão ter depois o PDF para investigar mais. Que bom, muita coisa aprendida. Alguém quer falar, expor, além de escrever? Fale, Juliana. Pois não. Bom, eu quero agradecer, Cida, pela oportunidade, né? Acho que a tua presença é uma presença leve, de esperança, de alegria, e que, obviamente, a gente fica com um gostinho de querer saber mais, né? De aprofundar outras coisas, porque o tempo é curto, claro, mas acho que foi muito, muito esperançador, no sentido, como Paulo Freire nos fala, de uma esperança ativa, de uma esperança que tem possibilidade de mudança e de aprendizagem e de crescimento. Então, muito obrigada. Nossa, gratidão pelas palavras, que bom que ressoou, que bom que foi útil. Alguém mais gostaria de expressar? Foto, vai ter foto. Eu queria Sim, Vanusa. Só agradecer a cada uma e a todas, eu acho que só tem mulheres. Né? Mulheres. De coração a cada vida que aqui se encontra. Estou muito grata, muito feliz e renovou, porque às vezes dá um desestímulo, assim, né? As dificuldades do dia a dia, e aí me trouxe, tipo assim, energia de ver vocês. Gratidão, e a Cida por tão a verdade que você trouxe. A gente sentiu, esse exercício sentiu verdade. Então, assim, gratidão. Muito obrigada, que bom que foi útil. Paula Junqueira, para mim é uma honra aprender com mulheres tão diferentes e sábias. Uau, que legal, olha aí, que gostoso, né? Isso me traz coragem para seguir nessa jornada. Obrigada mesmo, principalmente você, Cida, muito obrigada, que bom, que maravilha. E aí, eu acho que deu para ficar claro que é trabalho, né? É arregaçar as mangas, porque são milênios de construção no desejo de bem-estar, no desejo de afeto, no desejo de satisfazer, né, necessidades humanas universais, de sustento, né, de liberdade, de autonomia. Né? A maior parte dos conflitos... Juliana, vamos ficar lá no grupo do Zap. No desejo, né, de sermos humanos reconhecidas, legitimadas, nós viemos construindo por medo, por defesa, coisas que foram estratégias que talvez não tenham sido tão eficazes no atingimento, né, dessa satisfação. E também tem uma coisa muito importante, que esses estudos eles estão evoluindo, e a ciência contemplativa está vindo com muita força, né? A Universidade de Santa Mônica e outros locais trazendo as práticas contemplativas, a meditação, né? Várias comprovações de quanto que a meditação é importante,
E aí a próxima etapa é não ficar se preocupando tanto com os fenômenos, porque eles estão incessantemente acontecendo. Então, nós não vamos dar conta de nos apropriar de métodos, metodologias para saber lidar com uma pessoa colérica, com uma pessoa assim, com uma pessoa assado, porque também as pessoas estão mudando, se transformando. As diversas ciências, né, como foi citado aqui, física, tudo. A gente está vivendo uma época de muitas transformações. Então, o mais precioso seria você investir em equilíbrio emocional, para interagir com aquilo que vier e compreendendo que aquilo é vida, né? Nós não deveríamos estranhar aquilo que é do humano, seja lá o que for, né? Mas para isso nós precisamos construir essa sociedade que vive desta maneira, que cria essa condição nas políticas públicas, né? Que resolve a violência estrutural e a violência secundária, porque, afinal de contas, elas estão interligadas. Não existe a possibilidade de uma coisa acontecer sem ter tido causas e condições estruturais que permitissem ou não. Então, eu estou vendo muitas cabecinhas balançando, então estou fazendo sentido. Então, assim, não é florzinha, não é pombinha voando, é muito trabalho e bem-vindas, agentes de paz, a essas investigações, a este mundo e a essas possibilidades. Então, agora, o convite para fazer a foto, eu queria convidar você, as borboletinhas, eu queria convidar vocês assim, a pensar um pouquinho como que você está agora diante disso que você falou, né? Reflexiva, em paz, com esperança, tudo isso que você falou e outras coisas que talvez você não esteja consciente, e que você procurasse, do seu jeito, se estar diante da câmera, representando esse estado de espírito, a sua verdade. E essa é uma oportunidade preciosa, que eu não preciso, talvez, representar como é o senso comum. Eu posso representar como eu estou, de um jeito genuíno e autêntico que eu encontrar agora. Então, pensa um pouquinho, né? E aí, podemos? Cristina? Tudo bem? Então, olha que delícia, apareceu uma figurinha a mais aqui. Bem-vinda, deve ser a filha da Renata. Olá, tudo bom? Então, com este aspecto que você encontrou seu, genuíno, legítimo, então nós vamos fazer essa foto. Vou tirar mais algumas. Ok, muito obrigada. Eu vou parar de gravar.